Olha, é triste anunciar, mas hoje é o último domingo da sensacional série Terra. Que tempo é esse? Sem tristeza, pode ser poeta, porque o episódio final se passa, sabe onde? Onde? No Reino da Felicidade. Gostei, poético. Vamos ver então. Quanto vale viver no paraíso? Ter água em abundância? Plantar e colher com fartura? Como se mede a riqueza de um povo que tem pouco, mas tem tudo? Terra, que tempo é esse? Estamos no Butão, um pequeno reino espremido entre a China e a Índia, os dois países mais populosos do planeta e as economias que mais crescem. Mas aqui não há indústrias, o consumo não é incentivado. A medida do desenvolvimento é a felicidade. É domingo e os butaneses se dedicam ao esporte nacional, arco e flecha. Exige destreza mais que olímpica. As flechas têm que acertar o alvo a 120 metros de distância. De uma certa forma, esse esporte já é o que o Butão quer ser. As regras continuam as mesmas, há séculos, mas todo o equipamento foi modernizado. E o tiro na mosca é comemorado com umas dancinhas. Arco e flecha são só para esporte. O povo budista não caça nem para comer. A religião define este reino aos pés das montanhas do Himalaia. Todos os rituais envolvem o movimento em sentido horário. As procissões em volta de lugares sagrados. As rodas de oração. Aqui, o tempo passa sem sair do lugar. O templo mais sagrado é o Ninho da Tigresa, pendurado sobre um abismo rochoso. Atravessamos a floresta, que aqui e ali é colorida pelas bandeiras de oração. As paradas de descanso são pequenos altares. Tudo convida à reflexão. O isolamento é um valor muito cultivado no Butão, e não só pelos monges que vivem nesses monastérios pendurados nas pedras e nas montanhas. O isolamento é um valor nacional que tem a ver com a religião e a cultura. Então, como desenvolver o turismo sem fazer com que isso corrompa a cultura local? O Butão tem encontrado o seu próprio caminho para fazer isso. A entrada de turistas foi liberada aos poucos e, para manter o número baixo, o país exige um gasto mínimo de $250 por dia para quem quer percorrer os vales, conhecer o povo e a história. Toda a vida era em torno dos dzongs, fortalezas que eram templos e centros administrativos. Ainda hoje, nos prédios de madeira cuidadosamente decorada, os meninos começam o aprendizado religioso pelas tarefas mais humildes e em equipe. Nesta monarquia, o primeiro rei foi escolhido pelo voto e o bisneto dele também surpreendeu. O quarto rei declarou que não é bom para o país o poder estar concentrado nas mãos de uma só pessoa e que a monarquia deveria ser substituída pela democracia. Em 2008, o primeiro parlamento foi eleito. Feito isso, ele se aposentou e passou o poder ao filho, formado na Inglaterra. E o jovem rei apresentou um projeto de modernização para o país nada convencional. Progresso, disse ele, não pode ser medido só em dinheiro. Por isso, o Butão não mede o seu desenvolvimento pelo produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas no país, mas por um índice de felicidade interna bruta. O turismo financia a educação. Os conceitos de desenvolvimento estão claros nas aulas, todas em inglês. O país quer crescer apostando em serviços sem a industrialização que polui. Mas mesmo o turismo não pode tudo. As montanhas mais altas são consideradas moradas dos deuses, lugares sagrados. Ninguém deve ir até lá. Há alguns anos, o governo decidiu abrir para o turismo e permitir que montanhistas estrangeiros viessem escalar esses picos. Só que logo se viu obrigado a proibir o montanhismo. Não sei se foi coincidência, mas começamos a ter tempestades muito fortes e, a pedido do povo, fechamos as montanhas, explica a vice-ministra de Turismo.
Tranquilidade também é riqueza. Na capital, o único cruzamento movimentado teve um sinal instalado que durou pouco. O povo ficou estressado de parar no sinal vermelho. Voltou o guarda. Mas o celular, que só foi autorizado aqui em 2003, é o maior sucesso. Como a TV, que só começou há 12 anos. A programação não é lá essas coisas, mas as famílias gostam. Uma nova classe média com ambições diferentes. Nós pensamos nas próximas gerações. Ganhamos um dinheirinho, rezamos, vamos ao monastério, vivemos bem. No campo é época da colheita. Quando um campo está maduro, os vizinhos se reúnem e fazem juntos o trabalho. Depois, partem para outro. A nova geração já vislumbra um botão diferente. A mocinha é fã de... Shakira. Ah, Shakira. Mesmo no botão, a roda do tempo precisa girar. O que será quando essa geração quiser ter sofá e cama em casa, TV, geladeira e o conforto do Ocidente? O país que praticamente não emite gases de efeito estufa parece pouco influenciar o mundo lá fora. Mas vai resistir a se tornar mais parecido com o resto do planeta? Nos últimos 6 meses, testemunhamos as mudanças climáticas que já estão acontecendo em todo o planeta. Secas intensas que fragilizam a floresta amazônica e acabam com o prazer de viver dos fazendeiros da Austrália. Na hora de se adaptar às mudanças, a injustiça. Quem poluiu, criou o problema, tem dinheiro para se adaptar, como Veneza e o seu megaprojeto para conter o avanço do nível do mar. Os países menos desenvolvidos, mais pobres, como a pequena Vanuatu no Pacífico, conta só com a força dos braços de seus moradores. Mesmo a tecnologia limpa ameaça paraísos. O Salar do Uyuni, na Bolívia, o maior deserto de sal do mundo. O lítio depositado aqui é cobiçado para a fabricação de baterias para carros elétricos. Mostramos também a contradição chinesa. É o maior poluidor e também o país que mais investe em tecnologia limpa. No topo do Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, vimos o pouco que ainda resta das neves condenadas a desaparecer em poucos anos. Aqui perto, no Peru, a festa do Senhor de Coilorriti, uma tradição de centenas de anos alterada pelo degelo. Na Groenlândia, no Ártico, um momento inesquecível, símbolo assustador do aquecimento global. Nos 12 países pelos quais passamos, as pessoas se perguntam: que tempo é esse? Um tempo transformado pela ação humana. E a ação humana ainda pode pedir o pior.